3, 2, 1. Olá, meu nome é Letícia. Eu sou o Henrique. E a gente é do Ministério de Jovens aqui da Igreja Comunidade Cristã Hebron, em Ponta Grossa. E a gente vem com uma série de vídeos falando sobre como parar o medo. E esse é o segundo vídeo. A gente queria trazer uma mensagem de esperança para vocês. Você que está aí na quarentena já faz mais de um mês e muitas vezes está triste, sem esperança, já assistiu todos os filmes possíveis da Netflix, que já cansou de irritar o seu irmãozinho. É para você que a gente quer trazer essa palavra hoje. E a mensagem básica é a seguinte: nenhum coronavírus contra você prevalecerá. Amém. Beleza? Então, essa palavra, ela tá ali em Isaías 54, e eu vou ensinar uma manhãzinha para vocês aqui hoje. Ó, pega esse instrumento massa aqui, vocês vão pegar ela, vão dividir bem no meio e abrir. Vocês vão cair em Jeremias. Eu vou ensinar uma manhãzinha para vocês, que é a seguinte: vocês pegam esse instrumento maravilhoso aqui e abrem bem no meio aqui. Quando vocês abrirem bem no meio, vocês vão cair em Isaías. É isso aí. Hoje a gente vai estudar o capítulo de número 54, versículo 17. Esse versículo diz o seguinte: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então tá bom. Assim, pra gente fazer um retomado, assim, a gente às vezes já deve estar cansado de escutar, mas como a Lê falou, a gente tá num meio, assim, vivendo tempos muito difíceis, diferentes, assim, de muito medo, muita frustração, assim, dos nossos sonhos, insegurança. Isso tem gerado angústia, tem gerado tristeza, ira, irritabilidade no nosso coração. E assim, se você parar para pensar, tudo isso é gerado pelo medo que vem no teu coração. E sem dúvida isso não vem de Deus, sabe? Isso não é de Deus para tua vida. O que a gente tem que pensar é o seguinte: Deus tem um propósito para isso na nossa vida. E sem dúvida nenhuma, não é o propósito, não é a gente ficar irritado, triste ou qualquer outra coisa. Porque assim, vocês sabem que tem uma diferença, assim, que a gente pode, depois vocês veem lá no último vídeo do Pastor Márcio, que ele falou um pouco sobre esse medo e os tipos de medo, né? Então, o medo, ele é uma resposta biológica que Deus colocou no nosso coração, sabe? Você tá numa floresta e vê uma cobra. Naquele mesmo momento, hormônios são liberados da corrente sanguínea que fazem você entrar em estado de alerta e se afastar. Mas o problema é que esse medo em excesso, quando ele vai se acumulando, ele vai gerando um processo que a psicologia chama de fobia. Essa fobia é um medo excessivo que te impede de prosseguir, impede que você conquiste outras coisas, sabe? Então é contra essa fobia que a gente tem que lutar. No versículo que o Henrique comentou, ele fala justamente sobre a herança que recebem os servos de Deus. E a gente crê que os servos de Deus são aqueles que amam a Deus e colocam Ele em primeiro lugar, e assim seguem o caminho dele, obedecendo e cumprindo os planos que Ele tem para essas pessoas. E essa herança, ela não é para todo mundo. Então, pessoas que não servem a Deus não recebem essa herança, mas aqueles que colocam Jesus como Senhor e Salvador podem tomar posse dessa herança. Então, nesse momento, quando você tem o entendimento dessa palavra, você pode tomar posse dela.
E essa promessa é muito forte, né? Pensa, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, sabe? Então, coronavírus não é nada, é uma dessas armas que contra você, que é servo de Deus, que obedece aos mandamentos dele, que está focado em cumprir as promessas dele na tua vida. Contra você, velho, não tem coronavírus, entende? E quando você tem essa convicção, o medo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Você tá esquecendo de olhar pra câmera. Tô mesmo. E daí muitas vezes a gente pensa que, por exemplo, por nós estarmos sentindo medo, a gente é porque a gente não é servo de Deus, sabe? Mas não é bem assim, porque se a gente pegar e olhar uma referência, o cara da Bíblia, o cara que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, esse homem era Davi e, cara, ele sentia muito medo, sabe? Davi, desde que ele era pequeno, ele passou por inúmeras adversidades, lutas, guerras, perseguições. Foi um cara que sentiu muito medo, mas o que diferenciava ele das outras pessoas era a forma com que ele enfrentava esse medo. E daí a gente pode ver, se vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Salmo 55, vocês vão ver o seguinte: olha o que Davi está falando. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Você pensa, putz, mas Davi, o cara segundo o coração de Deus, um baguado, um servo de Deus, e mesmo assim o cara sentia medo. Ele sentia medo, assim como nós sentimos. Só que a forma com que Davi lidava era a seguinte. Daí no versículo 22. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que Ele obedece. Então, como que era a forma que Davi lidava com esse medo? Ele entregava esse medo na presença de Deus, sabe? E essa era a diferença, porque a partir do momento que você pega esse fardo desse medo, fala assim, Deus, esse medo está me afligindo e está me causando tristeza, está me causando desejo de morte, desejo de desistir. A partir do momento que você faz isso, Deus, e fala assim, pô Deus, o Senhor falou que nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer, sabe? Eu sou teu servo, então Deus, tira isso daí de mim, tira esse medo, tira essa angústia, sabe? É disso que Deus precisa. Deus está precisando dessa tua atitude para começar a agir na tua vida. Na próxima vez que vocês sentirem um medo que esteja consumindo vocês, assim, que seja maior do que vocês se cheguem a Deus, e pode ser a oração mais simples que vocês conseguirem fazer, mas assim como Davi fez, abra o coração de vocês para Deus, sabe? Compartilhe o que você está sentindo naquele momento para Jesus, porque a gente tem certeza que Ele vai aliviar o fardo que a gente está sentindo naquele momento. Porque Ele prometeu para vocês, sabe? Deus já prometeu isso, que não tem, e declara isso para você mesmo, declara isso sobre o seu medo, sabe? Medo, você não tem autoridade sobre mim, porque Deus está comigo. Eu sou servo dele, ele me prometeu que nenhuma arma, nenhum coronavírus contra mim vai prevalecer. E nesse momento o medo não tem mais autoridade sobre você. Essa é a mensagem que a gente trouxe para vocês hoje. E que você pegue esse exemplo de Davi e faça como ele fez. A gente espera vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.